Buenas. E água pro chimarrão, cara. Não deu nem tempo pra água pro chimarrão, cara. Tu acha que isso aqui é um passeio, meu velho? Ô, meu, não deu nem tempo. Hoje deu 20, tá? Mas a gente pega esses 5 minutos a mais e vai até às 9h40, não se preocupem. Tá? É o seguinte, cara. Não, sabe o que eu fui fazer, cara? Eu tive que ir tomar um banho, cara. Ô, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu tô hoje no computador, cara. Eu tô desde as 6h30 hoje no computador, cara. Tá? Eu não fiz nem metade do que eu tinha para fazer hoje, cara. O que atrapalha muito a vida do dev, tá? Para quem já está na carreira aqui, tá? Sabe qual que é a dor. É a tal da reunião, cara. Entendeu? Ô, meu, é muita reunião, cara. Começa a ter muita reunião, cara. Começa a picotar o teu serviço, tá? 6h30 da manhã, cara. 6h30 da manhã eu já estava no computador, cara. Trabalhando hoje, tá? E não só hoje, né? Ontem também, tá? E eu não consegui desenvolver nem metade das tarefas que eu tinha essa semana, cara. O Donatello, cara. Donatello, tá? Cara, assim, ó, graças a Deus, né, cara? É muito serviço, cara. Muito serviço mesmo, tá? E necessidade, demanda urgente, né, cara? Alteração de projeto, de requisito. Cara, tudo é urgente, né? Tudo é para ontem. Então é o seguinte, ó, o que eu posso dizer para quem está chegando hoje? Cara, estuda porque vale a pena. Não vai ficar sem serviço, cara. Não tem, cara. Tá um negócio louco, tá? Tá uma coisa maluca, certo? Então, não deu nem tempo, cara, de fazer chimarrão, cara, tá? Hoje vai ser a minha água mineral aqui, ó. Água mineral com bolinha. Tranquilos? Sim, alguém perguntou, professor, é uma revisão? Cara, vocês viram que é um catatal de coisa, né, cara? Eu li eu tô na unidade 2, tópico 1. Agora eu vou ter que ir pro tópico 2, tá? Da unidade 2. Não tem como eu fazer todo esse livro aqui nunca, né? Certo? Desde as 6h30 da manhã, meu. Tá? Não deu tempo de esquentar chimarrão, não se preocupe, cara. Tá? Até tá ali a minha cuia, coitada, abandonada mesmo. Muita demanda, né, cara? Muita coisa. Tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Assim, ó, eu não me lembro se no currículo de vocês, cara. Não, acho que só tem gente aqui na turma que é de GTI, né? De gestão. Porque como a metodologia ela é para todas as disciplinas, eu sei que tem gente aqui, às vezes, que está assistindo metodologia aqui na quinta-feira, que é da contabilidade. Tá? Uhum. Cara, eu sei que semana passada eu falei com uma menina, cara, ela é da administração. E outro dia falou uma menina comigo também que ela é da contabilidade, cara. Imagina, a menina da contabilidade tá aqui no nosso meio, né? Ela é professora que eu tenho que assistir a metodologia, né? Todos têm que assistir. Ó, o Bruno Silva, então, ele falou que ele é de GTI. Tá? Então é o seguinte, tá? Em GTI, né, tem essa questão de gestão da tecnologia, tem as matérias técnicas e tem as matérias mesmo de gestão, né? Então, o que acontece? Tá? O que acontece? A minha empresa, onde eu estou trabalhando hoje, né, a empresa que me contratou, eles compraram um produto, cara, quando estava em baixa, ninguém queria o produto, entendeu? Então, o dono da empresa, numa visão, comprou o produto, digamos assim. Ele foi lá e comprou o produto. Tá? O produto é simples, tá? É um AVA, é um gestor de AVA, tá? Então ele comprou e nós tínhamos assim, ó, em 2018 nós tínhamos 4 clientes, 4 escolas que a gente, conforme o requisito deles, a gente ia mantendo o AVA e ia fazendo o AVA. 2020 veio a pandemia. O
que aconteceu? A maioria das escolas foi obrigado, as escolas foram obrigadas a ter um AVO. De 4 clientes, cara, nós fomos para 20. Tá? 20 porque ele limitou 20, podia passar. E dobrou a equipe na época, dobrou a equipe. Tá? E imagina, né, cara? Então a demanda aumentou muito, tá? Daí agora tá período pós-pandemia. Então as escolas têm que manter o AVO. E vem novos requisitos. Então eles compraram o produto quando estava em baixa, e o produto agora mega valorizou, né, cara? Mas valorizou mesmo o produto, né? A empresa foi lá em cima agora, a capital da empresa. E graças a Deus, né, cara? Demanda e a gente está aí trabalhando. Tá? Visão, né, cara? Foi visão do cara. O que a gente, né? Só isso que a gente vem dizer, né? Visão, tá? Então, tem serviço, cara. Tem serviço, graças a Deus, assim é legal. Bom, deixa eu pegar o livro aqui, tá? E vamos lá agora para a unidade 2, tópico 2. Deixa eu só pegar o livro aqui, tá? Se a aula for até as 9h40 com o professor lendo livro, vai ser muito difícil. 1 hora. Puta, 1 hora muito difícil. Puta, eu já tô louco de sono aqui. Vamos lá, tomara que apareça alguém fazendo pergunta idiota pra tornar a aula legal. Peraí, cadê o livro aqui? Eu também, ó, tô muito aqui, Roberto. Tá, unidade 2. Opa. Entendi. Então agora, olha só, unidade 2, tá? Tópico 2, beleza? Tá? Unidade 2, tópico 2 do livro de metodologia científica, certo? Olha só, cara, eu sempre digo isso para os meus alunos, tá? Eu vou repetir. Cara, esse aqui vai ser o teu livro de cabeceira, tá? Guarda esse livro aqui enquanto tu estiver fazendo a faculdade. Por quê? Porque hoje tu tá tendo a disciplina, tá? Semestre que vem vai ter paper para fazer de novo e no outro também. E então esse vai ser o livro de consulta, né, cara? Porque na unidade 3, tá? Ele tem as regras, tá? De redação, né? A BNT, aquela coisa lá toda, tá? Então esse aqui vai ser o teu melhor amiguinho, tá, velho? Esse livro aqui, tá? Então tu guarda ele, tá? Ah, professor, eu tô com a versão PDF, então guarda o teu PDF aí em algum lugar, certo? Esse vai ser o teu amiguinho. Então agora na unidade 2 e tópico 2, ele vai acabar falando de coleta e análise de dados. Tá? Em pesquisa quantitativa e qualitativa, certo? Tá? Então, para além da classificação e tipologia de pesquisa, que auxilia o pesquisador, tá? Nas escolhas metodológicas de como desenvolver a pesquisa, certo? Com o rigor científico, tá? Essas escolhas metodológicas, tá? Devem especificar ainda a amostra da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e como os dados coletados serão analisados. Tá? Gente, assim, ó, essa parte aqui é bem interessante para nós que estamos na tecnologia, certo? Porque, olha só, o nosso curso é análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, a rigor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar, cara. Tá? Um dos grandes problemas que eu vejo, que o pessoal diz assim, ó,
eu comecei a DS e desisti. Eu não vou ser desenvolvedor, não vou ser programador. Eu pensei que era para mim, mas é muito difícil, tá? Porque é aquela questão, o pessoal inverte a ordem natural das coisas. Eles querem desenvolver sem analisar, certo? E por que a gente tem que analisar os dados? Tá? Porque, olha só, nós estamos aqui num curso de ciência de dados, praticamente, né? ADS, GTI, segurança de informação. Nós vivemos num universo de dados, cercado de dados, de informação, né? O dado gera informação. Por que o dado tem que ser analisado? Alguém tem um palpite? Por que a gente faz análise de dados? E isso faz parte. Por favor. Por exemplo, o pessoal do BI usa essas informações para montar dashboard, para auxiliar a tomar decisão de gerente, entre outras coisas. Assim consegue analisar melhor o produto que vai vender em determinado lugar. A gente trabalha muito com carga de BI lá, às vezes, e um dos pessoal que faz a modelagem do banco e leva os dados tem esse papel de levar para o gestor, leva em reunião, bem importante essa parte, né? Tanto que a gente que é de banco leva o dado como o coração da empresa, né? Se tu perder dado, tu perde muita coisa, né? Me fale em perder dados. Qual é a ferramenta? É Hive, Hadoop? O que estão usando? Eu e o pessoal que trabalha comigo, a gente é DBA Oracle, todo mundo. A gente é DBA Oracle, alguns são... Eu consigo a certificação da Cloud, Oracle, trabalho com Oracle Cloud e Oracle Standard e Enterprise. O outro lá trabalha com SAP e SQL Server também. A gente trabalha com infraestrutura, mas a gente recebe bastante banco de BI que a gente monitora, né? Às vezes a gente participa das reuniões junto, que esses bancos de BI, né? Muita informação, muita carga, né? Porque toda hora analisando, e dashboard e analytics. Então é uma outra estrutura para esse tipo de banco, né? Que show de bola, cara. Oracle é lindo, cara. Só tem uma coisa para te dizer, Oracle é lindo. Professor, fale isso não. Fale isso não, tô passando um pesadelo, que eu trabalhei a vida toda com SQL e aí agora tô vendo uns negócios no Oracle lá. Você vai fazer uns if, else lá, igual fazia do SQL, não aceita não. Mas eu ia contribuir assim, como bem colocado pelo Bruno, auxílio na tomada de decisão, mas eu diria um outro ponto também, para você analisar os dados para prover soluções, porque para você construir uma API, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, você tem que analisar quais dados que você vai requerer para você prover um serviço. E ali não entra, sai um pouco do BI, mas esses dados também poderiam ser utilizados, mas vai mais além, eles vão servir para prover um serviço. Eu devolvo um conjunto de informações para uma API que vai montar um carrinho de loja, por exemplo, que é o nosso objetivo ali. No final, eles vão consultar o produto ali na tela e o objetivo final da API é ele clicar e incluir um produto no carrinho. Então, análise e pesquisa de dados está em tudo. Perfeito aí, ó. Mais alguém quer contribuir sobre análise de dados? E para quem nunca trabalhou, não se preocupe. É bom você ouvir aí o pessoal que trabalha na área, né? E já está dando uma contribuição de grande valor. Ô, senhor. Tá ouvindo? Perfeito. Tipo assim, análise de dados, assim, prover para que não ocorra erros nos negócios que é lançado. Também, claro, não pode haver erro, né, no lançamento. Né? A análise de dados, os dados não adianta ser só coletados, tá, gente? Olha só a importância do título: definir a amostra, coletar e analisar dados. Então não adianta só coletar dados, tá? E isso aí para vocês que estão chegando hoje, eu nunca trabalhei com isso, eu tô até meio tonto aí, né? Calma. Respira. Tu tem que ouvir isso mesmo, tá? Tem que ouvir esse tipo de conversa aqui com os colegas. Não se preocupe, isso aí não é nada de ET, tá? Então, os dados, além de serem coletados, ok? Pode ser coletado por ficha, por cadastro, por computador, por sistema, não interessa. Eles têm que ser analisados para gerar um valor.
Okay? Então, essa análise vai gerar esse valor, né? Essa informação que vai gerar, que vai ser importante na estratégia das empresas, tá? O Sandrini, tá? O Sandrini ali falou sobre o Oracle, né? Alguma coisa, tá? Eu não sei, Sandrini, se tu já usou o SQL Live da Oracle. O Pô, Live SQL. Bruno, fui eu que falei. Ah, foi tu? Sim, eu uso. Inclusive, eu tô com um developer aberto aqui, a gente Sim. mas eu não sou desenvolvedor de banco, só. Eu sou DBA, administrador só, né? Desenvolvedor, a gente tem um outro sênior que faz em Apex as aplicações. Desenvolve em Apex e em PSQL. Uhum. Aí Ah, a nossa parte é administração, job, Tani, performance e outros, né? Essas ferramentas o pessoal usa lá. Eu estou usando o Debiver, professor, assim, como ideia. Aí o Debiver, ele até sugere algumas coisas, mas não é o bicho, né? Eu uso o Debeaver também pra quando eu quero usar um post, um MySQL que tem tudo ali dentro, né? Só faz tunelamento e usa. mas o The Beaver é lindo, cara. Não, ele é bom. É que a sintaxe do Oracle muda. Aí vai lá pro Stack Overflow estudar um pouco. É o que eu tô fazendo, vou no manual da Oracle e no Stack Overflow. Vai, toca a ficha. Mas o Oracle é o SQL padrão, cara. Ele não chega a mudar tanto assim a navegação dele, né? O que muda muito é na hora de executar o comando ali, né? Como é que tu muda uma table space, essas coisas, o alter table space, que as coisas do Oracle é diferenciado mesmo. Mas o Não, mas SQL igual assim, ele é por bem padrão, exemplo. assim, né? Não, mas igual, por exemplo, lá, tu consegue para declarar uma variável. Tu vai dar um declare, aí você joga o if aqui. Ah, Aqui eu sim, vi sim. lá assim, não, tem que usar o case e then when lá para montar as lógicas. É um pouco Sim, diferente. sim, É Essa parte sintaxe. sim, verdade. Mas faz parte, É, né? Isso aí faz parte da nossa vida, né, cara? Como Aprendizado desenvolvedor. contínuo. Exatamente. Aprendizado. Olha, eu acho que essa aí é a palavra da noite, cara. Aprendizado contínuo, é verdade, cara. Né? É uma coisa que a gente nunca para, né? Não tem como também, né? Deixa eu só pegar tem um. o pessoal lá, trabalha há muitos anos com Oracle, todo mundo lá, há 15, 20 anos com Oracle, e mesmo assim sempre tem coisa que a gente está aprendendo novo agora, ainda mais que está vindo a cloud, a infraestrutura cloud, todo mundo correndo para se certificar e conhecer mais esse ambiente, que é outra coisa, né? É o futuro, né? Cara, eu vou entrar aqui no meu navegador, tá? E assim, ó, claro que isso aqui não é a aula de hoje, tá? Mas assim, ó, não se preocupem, tá? Esse aqui é o sandbox do Oracle, tá? Eu vou colocar esse link aqui lá no grupo, tá? Da quinta-feira. E olha, cara, eu recomendo assim, ó, para qualquer pessoa que está estudando, começando a estudar agora, fazer o cadastro na Oracle, ter o cadastro na Oracle. Inclusive, que tem treinamentos, certificações gratuitas da Oracle por esse site aqui. E aqui, meu velho, tu tem o Live SQL, que tu pode testar o Oracle SQL online, sem ter que instalar nada na máquina, tá? É uma ferramenta fantástica que eu uso nas aulas de banco de dados, certo? Então, isso aqui é só porque entrou o assunto, tá? Eu só vou mostrar que existe, não vou digitar nada aqui, não se preocupe, já vou voltar para a metodologia, tá? Mas não se preocupe, tá? Porque, de fato, a coceira em digitar uma SQL aqui está muito grande. Mas já estou saindo, tá? Já estou saindo daqui. Essa aula aqui é para depois. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa metodologia científica, então. Tá? Então, a gente já viu a importância dos dados, da coleta dos dados, da análise dos dados. Os colegas aí contribuíram, né, brilhantemente. Então, não fica só nas minhas palavras, né? Então, a importância, né, da colaboração. E ninguém se sinta menor, tá? Porque não mexe com isso aqui ainda, mas vai mexer. Certo? Tudo é um caminho. Então, ele vai estar falando aqui da pesquisa quantitativa e qualitativa, né, dando a justificação, tá, que elas vão auxiliar o pesquisador, né, no método escolhido, ok? Tá? Então, vai ser abordado, né, alguns aspectos referentes, né, a essas definições aqui.
der certo, Tá? Então vamos lá. 50 minutos Então aqui, de ó, aula. definição e tipos Agora, de amostras, tá? Em pesquisa com enfoque quantitativo e enfoque qualitativo. Tá? Então é o seguinte, já começa por amostra, tá? Mas uma coisa que o Alguns professor conceitos falou, e mais é gerais são verdade, é que importantes para essa que o parte da pesquisador, aula aí ao delimitar o enfoque da sua é a pesquisa, pior de todas. para além dos Puta, que objetivos e matéria demais chata. características da Essa é a mais investigação, xarope de todas. consiga Muito ruim. definir a sua amostra. Isso aí Os não precisava aspectos nem de ter. maior Tão utilidade, ruim que né, é. na pesquisa com enfoque quantitativo diz respeito à definição da população ou do universo de pesquisa, tá? Em poucas palavras, a população ou universo de uma pesquisa se refere a um conjunto de elementos definido pelo pesquisador e que possuem determinadas características. Então é o seguinte, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Para quem vai fazer o trabalho acadêmico de metodologia, porque tu tem que definir, como ele diz aqui, uma população, um universo onde vai ser feita aquela pesquisa ali, né? Então, imagina só, os caras foram fazer uma pesquisa, imagina se eu vou fazer uma pesquisa, tá? Trazendo agora para um campo, vamos trazer para um campo de, até assim, futebol, tá? Para não envolver política. Imagina se eu vou fazer uma pesquisa de futebol, certo? E eu quero saber, olha, eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Eu não assisto nem futebol, mas é só um exemplo, tá? Imagina se eu vou fazer lá a pesquisa para saber como é que está o treinador do Grêmio, certo? E eu vou fazer a pesquisa dentro do estádio do Inter. Vocês acham que eu escolhi certo a população? O universo dessa pesquisa? O ambiente, tá certo? Ah, não, com certeza. Com certeza, né? Eu acho que se eu vou falar sobre o treinador do Grêmio, eu vou lá na casa do time, que eu sei que é inimigo dos caras, vou chegar lá fazer pesquisa. É óbvio que eu não vou ter respostas fiéis ao cenário que é das pessoas interessadas, certo? Tá? Né? Certo? Mas dá para entender, né? Então, é isso aqui que ele se refere, tá? A essa questão de população da amostra, né? Tá? Então, vocês, quando forem definir a pesquisa, né, tem que definir, vamos falar um jargão mais comum, público-alvo, certo? Tá? Público-alvo, né? Qual vai ser o público-alvo da minha pesquisa, certo? Então, imagina, tem coisas que é de interesse por faixa etária, tem coisas que é interesse por sexo, né? Coisas que para pesquisar tem mais interesse para mulher, mais interesse para homem, certo? Então, tem que haver a população, essa amostra que vai ter da população para ser interessante a pesquisa. De fato, ela trazer o quê? Ela vai trazer o quê? Um resultado mais fiel ao que se busca, certo? Tá? E olha, gente, e uma vez eu vi, tá, um jornalista dizendo Deu assim, ó, certo, filho? Demais. o cara pegou e foi fazer uma Parabéns. pesquisa, certo? De um candidato X dentro da base do candidato Y. É óbvio que a pesquisa ia ser desfavorável ao X, e eles publicaram aquela ali, a desfavorável. Mas foi uma coisa que foi feita de propósito, não estava no universo imparcial, estava no universo bem parcial. Tá? Então tem que ter cuidado desse negócio aí, tá? Tem treta em tudo. Certo? Bom, voltando aqui, tá? Então tem essa questão aqui, então, da população universo da pesquisa, tá? Em poucas palavras, a população, né, se refere a um conjunto de elementos definido pelo pesquisador que possuem determinadas características. Ok? Então isso aqui ficou bem claro, né? Deixa eu ver se eu botei o print lá. Botei. Tô juntas a van. Vamos em frente, tá? Bom. Então, representação de uma amostra como subgrupo, tá? Então, olha só. Isso aqui também é muito importante, tá? Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Beleza, tá? Então, aqui ele vai estar falando de amostra, tá? Então, o desenho é bem explicativo, tá? Olha só, nós temos a população, que é um quadro geral, certo, tá? Nós temos os elementos e nós temos uma amostra, que é um extrato, né? Um pedaço, tá? Mas olha só, essa amostra, ela faz parte de toda essa população. Então, aqui tu vai estar, de fato, é assim, ó.
tu não tem como pesquisar 1000 pessoas, digamos. Mas se tu pesquisar uma amostra de 100 pessoas, dentro desse contexto aqui, ok? Né? E essa amostra representa toda essa população de fato, então tu vai conseguir chegar perto de um resultado, né, de qualidade, certo? Tá? Então, é exatamente isso aqui que ele fala, tá? A questão de a amostra, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui. A gente já viu aqui. Esse desenho é muito importante vocês darem uma olhada, tá? E eu já tô tendo calos frios, tá? Porque isso aqui já me lembra da minha estatística que eu tive em ciência de dados. Oh, Jesus Cristo. Eu pensei que eu tinha me livrado daqui. Mas tudo é bom, né? Tudo é bom, não vamos reclamar, tá? Certo? Então, tem que dar uma olhada nisso aqui, tá? População e amostra. Tá? Então, tá aqui, ó. A probabilística. Tá? Os elementos ou unidades de análise, tais quais indicados na figura, podem ser pessoas, estabelecimentos, escolas, igrejas, sindicatos ou qualquer unidade lógica relevante para o estudo. Tá? Certo? Tá? Existem 2 principais tipos de amostras a saber. A amostra probabilística, que se refere ao subgrupo da população, em que todos os elementos desta têm a mesma possibilidade de ser escolhidos. Assim, os elementos amostrais terão valores muito próximos aos valores da população, pois as medições do subconjunto serão estimações muito precisas do conjunto maior. Certo? Tá? Então, aqui vocês veem, interessante, né? A gente entende bastante coisa, né, cara? Pode ser que a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Aqui a gente entende, então compreende como são feitas as tais de pesquisas e coisas de um produto e essas coisas todas aí, né? Ó, então tem que ser relevante ao estudo, certo? Não esqueça disso, tá? E aqui as medições serão estimações, né? Terão estimações muito precisas do conjunto maior. Eu não consegui ainda. Não, vamos colocar lá, né? Ele mesmo. Vamos em frente, tá? Aqui, ó. Ele... meu Deus. Ai, meu Deus. Até aqui não. Outro tipo de amostra é a não probabilística, que se refere ao subgrupo de uma população em que a escolha dos elementos não depende da probabilidade, mas das características da pessoa. Supõe um procedimento de seleção informal, ok? Tá? Em pesquisas com enfoque quantitativo, quanto qualitativo, contudo, vale destacar que as pesquisas quantitativas, a única vantagem é a sua utilidade para determinado desempenho de estudo que não exija tanto uma representatividade de elementos de uma população, mas sim de uma cuidadosa e controlada escolha de casos de certas características especificadas previamente na formulação do problema. Tá? Então é o seguinte, tá? Isso aqui, quando eu fiz o meu trabalho acadêmico de formação no último semestre, tá? Quando eu me graduei na Uniaselv, tá? Não eram 6 semestres. Quando eu me graduei, eram 7 semestres. Tinha um semestre a mais. E o bonitinho do professor rodou no último ainda, tá? Então eu fiz 8 semestres. Tá? Eu rodei por uma bobagem, tá? Mas olha só. Então nós fomos fazer uma pesquisa, tá? E que a gente não queria definir um público, queria um público bem amplo. É esse exemplo aqui que ele fala, tá? Não define, ó, é um público amplo, tá? É uma não probabilística, tá? Digamos assim, é aleatório mesmo, tá? Então a gente saiu, eu fiz no centro de Novo Hamburgo a pesquisa e numa tarde eu peguei 400 respostas. Já imaginou, cara? Numa tarde, peguei 400 respostas e a gente fez assim um papelzinho mesmo com 3 xizinhos para a pessoa marcar. Ela podia marcar os 3, ou 1, ou 2, ou nenhum. Certo? Digamos assim. E numa tarde, no centro de Novo Hamburgo,
tá? Então ali foi bem aleatório, né, cara? Imagina só, tu tá no centro, tu pega todo tipo de pessoa, certo? Tá? E entre 400 tu pega uma amostra grande já da população, né? Que a gente chama de população, já uma amostra da população, certo? Então ali a gente tinha as respostas, digamos assim, né? Foi do calçadão, ali no centro. Aham. Tá? Eu subi ali o shopping, fui até aquela praça que tem ali em cima, uma praça bem bonita, ali onde param os ônibus, tá? Caminhei por tudo aquilo ali, entre aqueles ônibus. Fui lá do outro lado, lá que tem, eu acho que é Senai, Senac, Caixa Federal, um monte de banco. Depois desci, voltei lá para aquele calçadão e passa pela frente do Paradão ali, passei pela frente da Padaria Brasil, que eu parei para comer um croissant. Cara, eu fiquei a tarde ali, cara. 400 respostinhas eu consegui. Tá? Foi muito boa a pesquisa. E claro que as respostas foram as mais variadas possíveis. Tá? Então eram 3 quadrinhos para marcar e se ele quisesse escrever alguma coisa, assim, uma linha, né? Então, ali a gente pega tudo, né? Tudo. A pesquisa era bem simples, tá? O que você faz com o celular para descartar? Ok? Joga no lixo, põe numa gaveta e procura uma assistência. Eram as 3 opções. E um tracejado, para a pessoa escrever alguma coisa se ela quiser escrever. Muitos escreveram, tá? Então a gente teve ali, só tinha aquelas 3 opções e a resposta, né? Ok, agora olha só, perfeito, olha a participação do Luiz. O Luiz diz assim, eu reutilizo, tá? Agora, se eu fizer essa pesquisa dentro do âmbito, tá? Dentro da faculdade, obviamente que eu vou ter respostas muito diferentes do que eu vou ter lá na rua, no centro. Concordam? Sim, sim. Tá? Então aqui fica bem entendido, né, essa questão. Pode Até falar, uma Cláudio. coisa interessante, se você olhar até a classe social, se fizer num bairro e em outro, tu vai ter respostas diferentes. Igual, por exemplo, uma coisa é tu fazer uma pesquisa ali no Moinhos para pessoal que tem uma visão mais de nível de classe mais alta e fazer uma pesquisa na comunidade. Até, por exemplo, sobre impacto econômico. Vamos pegar um tema aí que não tem nada a ver. É a população da periferia, ela é mais impactada com a crise do que o pessoal. Então, o pessoal, às vezes, o rico não vai reclamar tanto da situação, vai achar que o governo está sendo bom, não falando de política, mas dando um exemplo de público-alvo diferenciado. Uhum. Sim, não, exatamente, né? Deixa eu só ver aqui as respostas aqui, o pessoal participando, eu troco. Obsolescência programada. Muito bem, Mikael. Eu estou usando um de 2013 como player dedicado de streaming. Economiza a bateria do meu principal em mais de 45. Geralmente eu fico com os meus celulares até ser assaltado. Os aplicativos começam a dar problema com o tempo. É verdade. Obsolescência programada. Thomas, pode falar, por favor. Professor, basicamente o que o colega falou é verdade, é o que eu tinha em mente, mas o celular ele é muito útil, tu tem tudo que tu precisa no teu bolso, qualquer história do mundo, história do país, do teu estado, qualquer coisa tem no celular, tem Google, ele te dá qualquer coisa ali, velho. Exatamente. Então vocês entendem, né? Olha só, isso aqui, tá? É uma coisa interessante, tá? Porque vocês vão fazer um trabalho de metodologia em todos os semestres. Agora vocês vão ter esse trabalho de paper, ok? Esse primeiro é um trabalho bem menor, mas os outros ele vai crescendo de tamanho. Então vocês podem fazer de repente, né? Vão ter que fazer uma pesquisa de campo, vão ter que definir o tipo de coleta, de abordagem que vocês vão ter, certo? Vão ter que decidir várias coisas. Então, acaba nos auxiliando, tá? Muitas pessoas pensam, essa matéria, né? Muitos, em particular, falam comigo, dizem, cara, é o seguinte, tá no currículo, em todas as disciplinas superiores, metodologia científica, cara.
tá? Então, assim, ó, é uma imposição, não tem. O MEC coloca lá, tem algumas que ele coloca que tem que ter, mas imagina só, todas as disciplinas do nível superior têm metodologia. Tem que pensar que agora tu tá galgando o andar do ensino superior, entendeu? Tá? Agora tu tá no ensino superior. E existe uma formalização para um modo, para abordagem de pesquisa. Tudo bem se tu não vai ser pesquisador, mas tu tem que passar por isso para saber que existe, entendeu? Não vai fazer assim todo de mal, tá? E é importante. E um dia, se tu tiver que escrever, tu já tem no mínimo uma orientação e tu tem até o livro, né? Tu passou, ok? Ok? Então vamos em frente, tá? Mas isso aí, tá? Vocês, pelas participações aqui, já deu para perceber que o pessoal tá, apesar de ser uma matéria muito teórica, né? O pessoal tá prestando atenção. Tá Tá em entendendo? análise de dados e quantitativa, senhor? Cara, essa semana eu tenho que fazer uma análise de dados quantitativa e tenho que transformar ela numa análise qualitativa. Eu tenho uma fonte enorme de dados e eu vou ter que fazer, gerar uma qualidade, um valor delas ali. Tem que fazer uma separação por camadas, setores, um monte de coisa, cara. Porque eles estão puro, como a gente chama, né? Eles vieram puro para mim, tá? E assim, cara, nós estamos em 2022 e eu recebi os dados, tá? Nada contra, tá? Nada contra, tá? Mas o cara me deu uma massa de dados no CSV, cara. Ainda bem que me deu em CSV, né, cara? Tá? Mas é uma loucura, né, cara? Cara, nós não temos sistema de dados, né? Eu tenho um Excel, vou converter no CSV por senhor. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Mas é isso aí, cara. É alegria, né, cara? É serviço, vamos fazer e deu. Tá? Deixa eu voltar para lá, né? Só um pouquinho aqui, abrir de novo o livro. Bom, deixa eu só pegar aqui o livro, tá? Cara, semana que vem, se Deus quiser, cara, eu também quero estar com uma iluminação melhor aqui para mim. Eu comprei um ring light, né? Só que a Amazon ainda não entregou, cara. Ainda não entregou meu ring light. Aqui está o meu livro. Então tá. Beleza. Então é o seguinte, ó. Aqui agora, tá? Ele vai falar breves considerações de instrumentos para coleta de dados na pesquisa quantitativa, tá? Então aqui, ó, instrumentos e métodos, propósito, vantagens e desafios, certo? Então tem aqui uma tabelinha, tá? Bom, instrumento e métodos. Questionário, escala, testes padronizados. Qual é o propósito disso? De questionário? Obter dados sobre variáveis de maneira relativamente rápida, ok? Tá? Então, assim, ó, professor, é muita coisa, tudo bem, eu sei que é muita coisa, mas é interessante tu relacionar questionário com essa questão assim, ó, relativamente rápida, que é uma verdade, tá? Então, como a gente fez, por exemplo, como eu disse para vocês, né, cara, eu consegui 400 respostas numa tarde, no centro de Novo Hamburgo, com um questionário que tinha só 3 opções, o cara podia marcar uma, duas, três, todas, ou, né, ou escrever, tá? Que eu me lembro, acho que uns 25% das pessoas escreveram alguma coisa ali, tá? Um quarto, tá? Foi essa probabilidade ali, um quarto dos entrevistados, tá? O restante marcou uma coisa ou outra e acabou, tá? Então, olha só, o questionário, de fato, consegue obter dados, né, relativamente rápido, tá? Então, isso aqui é importante vocês se atentarem, tá? Deixa eu tirar aqui o printzinho, tá? Essa questão aqui é interessante, tá? Deixa eu botar lá o print para tudo. Beleza. Vamos em frente, tá? Bom,
A vantagem, então, propósito geral. Vantagem, pode ser anônimo, ok? A sua aplicação individual custa pouco, relativamente fácil de analisar e comparar, tá? Geralmente dispomos de versões prévias para escolher o que nos baseamos nela, tá? Então, é como eu disse para vocês, um questionário bem rapidinho. Desafio. Normalmente obtemos um feedback detalhado dos participantes. São avaliadas atitudes e projeções, não comportamentos. Certo? Por um questionário, tu não vai ter a ideia de... Tu vai ter uma projeção, né, de atitude, mas não de comportamento. Porque a pessoa, na verdade, ela vai marcar só no questionário. Então, é difícil tu capturar no questionário o comportamento, tá? Vamos para o próximo instrumento. O próximo instrumento, observação. Tá? Cara, e observação, só para vocês terem uma ideia, tá, cara? Isso aqui não é todo de longe da disciplina análise de dados, cara. Tá? Se eu não me engano, né, o Sandrini trabalhou com um levantamento de requisitos, né, Sandrini? E eu já trabalhei em levantamento de requisitos também dentro do tá baixando aqui a tela, que eu estou fazendo um extrazinho também, mas sim. Observação. Até desculpa só, tão delayzinho, mas até para análise de requisitos é muito importante você trabalhar com essa análise de dados. Por exemplo, a gente já fez a última solução, projeto que eu entreguei, ele pegava dados de documentos fiscais para gerar obrigações fiscais. Então, assim, a gente automatizou a geração do arquivo do SPED, para quem trabalha um pouco com contabilidade, para quem já ouviu falar no termo. Então, ou seja, você tinha que analisar quais dados eram referentes a impostos para gerar uma massa de dados e assim popular o arquivo que é passado no validador depois. Então, isso aí demanda uma análise de dados. Você vai analisar uma massa ali, uma amostragem, que depois, no final, ela tem que bater dentro de um arquivo. Então, ou seja, para análise de requisitos, tudo, você tem que saber os dados que tu vai trabalhar para tu depois ou expor um dado para um determinado site, imagina assim, ou até mesmo para você atender um serviço do governo. Na informática, tudo é dado. Tudo é dado, né? Quando eu fui analista, né, levantei requisitos, trabalhei como analista de requisitos, né, que era a denominação que eles deram lá para nós. Então, eu fiz muita tal da observação, tá? E vocês veem, a disciplina é metodologia, mas muita coisa aqui serve para a nossa vida também, como o Sandrine me falou ali, a amostra, viu? Poxa, nós estamos falando de amostra. Também a amostra de dados, como o colega aqui falou, certo? E eu tive que trabalhar numa empresa, tá? O que é a observação? Cara, eu estava lá, tomando cafezinho, com uma mesa, observando eles trabalharem, para observar o tipo de serviço, de rotina, para escrever isso num modelo conceitual, para transformar isso num requisito, para levar para a equipe de desenvolvimento, para o pessoal codificar depois numa linguagem. Tá? Então, usei muito esse método aqui da observação, que está descrito aqui. Pode falar, Sandrine. E até puxando um gancho aqui também sobre o nosso tema de pesquisa, o pessoal que desenvolve para front aí o design também deve conhecer muito o processo de discovery. E no discovery envolve pesquisa também, para ver o que o pessoal mais gosta ali, para você entregar o mínimo lovable product, que eles falam, o MVL, o produto mínimo que todos vão gostar. Então, você tem uma pesquisa ali, você pesquisa o usuário, pergunta para o usuário, mas isso aqui, como é que você faz? Aí você anota o que os usuários fazem, literalmente tu faz uma pesquisa ali de campo dentro da empresa, e ali tu vai anotar e vai nascer uma tela, um portal, até um disclaimer mesmo que você vai fazer envolve pesquisa. Só para ter uma ideia, tá? Aqui foi uma conversa que eu tive com o gerente de requisitos, tá? Eu desenhei. Ele foi falando, eu fiz um desenho, tá? E o pessoal até às vezes assim, tu veio para a reunião, tu não traz note para a reunião, né? Não, nunca levo note, eu levo caderno. Eu desenho, cara. Eu desenho mesmo, tá?
Eu não, por quê? Sabe por que eu não levo note, cara? Eu levei note 2 vezes para reunião. E eu vou contar para vocês por que eu vou para reunião para fazer essa questão de levantar requisito, pesquisa e tal. Porque, cara, se eu levo note, cara, eu acabo abrindo o terminal, digitando comando e não sei o que, e tô, tipo, criando arquivo, e eu nem sei mais o que o cara tá falando, e daqui a pouco eu já tô em Nárnia. Daí eu disse, não vou mais levar note, tá? Eu vou levar o caderno para as reuniões. Eu tava em Nárnia, sabe? E outra, caderno não tem Teams instalado também, né? Já aconteceu, tá no meio da reunião, o pessoal tá te chamando ali para perguntar coisas. Que loucura. Vamos lá, continuando lá. Então vocês veem, a matéria não é tão distante assim quanto a gente pensa, né, cara? A gente pensa. Opa, coletar informação imparcial sobre conduta e processo, tá? Cara, isso aqui não tem, cara, tá? Quem tá entrando na área vai acabar mexendo algum dia, vai mexer nisso aqui, tá? Tem que fazer observação de algum processo e documentar imparcialmente, tá? Certo? Claro que, como ele falou aqui, ó, existe uma dificuldade para interpretar isso aqui, claro. Como o Sandrini, né, falou ali, ó, o Sandrini falou um negócio assim, ó, quanto à dificuldade. Ele chegou e perguntou para o usuário, meu, como é que é isso aqui, como é que tu faz? Comunicação, né, cara? A comunicação é importantíssima, tá? Então, vocês veem, a disciplina não acaba sendo tão, assim, né, fora, ou tão, né, para nossa área. Tem coisas, sim, a gente tem muito para aprender. Por isso que hoje, tá? Ontem até o reitor, né, ele falou alguma coisa assim, ó, qual é o profissional do futuro hoje? E eu já falei isso para vocês também em algumas aulas, né? Não adianta só a hard skill. A gente está aqui estudando, a gente está adquirindo um conhecimento, né? Um hard skill, um conhecimento técnico. Tá? Mas e a soft skill, que é a nossa empatia, a nossa comunicação, a nossa proatividade? Então, hoje, nós não somos profissionais. Se a gente for só técnico, a gente vai ter só uma faceta, mas é necessário ter as duas facetas, tanto o soft quanto o hard. E eu vou dizer para vocês, é difícil, tá? Eu mesmo, cara, eu sou um tiozão, né, cara? Eu tenho 52 anos, tá? Eu sou old school, cara. Então, eu era muito assim, baixar a cabeça, eu faço e não delego para ninguém. E daí não é assim, cara. Tu vai trabalhar em equipe, tu vai conviver com os outros, tu vai ter que dividir tarefa, tu vai ter que dar prazo, tu vai ter que responder a pessoas acima de ti. E eu tive que aprender essas soft skills, tá? Não é fácil, não. Análise de conteúdo. Coletar informação imparcial sobre mensagens. É possível adaptar os eventos no momento que ocorrem, são avaliadas mensurações indiretas. Dificuldade para interpretar as mensagens, complexidade em categorizar as mensagens, tá? Então, nós vimos aqui, ó, alguns instrumentos para a coleta de dados, tá? Certo? Alguns instrumentos, certo? Bom, vamos em frente. Tá? Principais abordagens e características das principais técnicas e fontes para a coleta de dados na pesquisa. Agora nós vamos para qualitativa, tá? Deixa eu só voltar aqui. Agora, aqui, ó, coleta e pesquisa qualitativos, tá? A gente não perdeu o foco ali. Deixa eu tirar aqui, ó. Então, agora nós estamos em busca da qualidade nessa pesquisa. Como sugere Saint-Pierre, Collado e Lúcio, tá? Diferente do que acontece na pesquisa com enfoque de quantitativo, nas pesquisas qualitativas, a definição da amostra, a coleta e a análise de dados ocorre quase que em paralelo. Tá? Olha interessante aqui a abordagem, ó, é quase em paralelo. Os dados transformados em informações capazes de responder aos objetivos de pesquisa são obtidos pelo contato direto do pesquisador com pessoas, comunidades, contextos e de determinadas situações. O pesquisador admite que os resultados da sua investigação podem ser carregados de valores e, para tal, ele busca reduzir a distância entre ele próprio e o que está sendo pesquisado.
as pesquisas com esse enfoque se baseiam no pressuposto de que a realidade pode ser apreendida sob múltiplas perspectivas, tá? Então, vocês viram, tá? Características da pesquisa qualitativa, certo? A coleta, a análise, tá? Elas são paralelas, tá? Aqui, ó. A amostra, né? A definição da amostra, onde o território onde vai ser, a coleta e a análise ocorre em paralelo, tá? Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Os dados transformados capazes de responder. Os objetivos são obtidos pelo contato direto do pesquisador, tá? Com as pessoas, certo? Então é o seguinte, ó, obviamente que, cara, isso aqui é um negócio assim, ó, fantástico, tá? Obviamente que, assim, ó, eu sempre digo, né? Já mostra a qualidade porque o pesquisador está envolvido com o alvo dele ali, né? O pesquisado, a pessoa, tá? Então, ele está cara a cara, né? Então, já é algo diferente do que apenas responder um formulário, entendeu? Tá? Então, ele já põe aqui o contato direto do pesquisador com a pessoa. Tá? Então, há uma proximidade. E isso muda tudo, né, cara? Pode ter certeza, tá? A coleta de dados na pesquisa qualitativa ocorre nos ambientes naturais e cotidianos dos participantes ou unidades de análise. E o verdadeiro instrumento de coleta de dados não são as entrevistas ou grupos locais, e sim o próprio pesquisador. Sim, é o próprio investigador que, utilizando diversos métodos ou técnicas, coleta os dados. É ele que observa, entrevista, revisa documentos, conduz a sessão. Ele não só analisa, como também é um meio de obtenção da informação. Então, aqui, obviamente, tem que haver uma interpretação, né, cara? Tá? Certo? Então, é bem diferente, né, esse tipo de pesquisa, tá? Não é aos borbotões, as toneladas, né? Então, até difere, né, cara? É muito mais difícil tu ter uma grande quantidade de uma pesquisa, uma gama grande para fazer uma pesquisa com qualidade. Obviamente, se tu tiver uma gama grande, tu vai fazer com quantitativo, certo? Tá? Bom, os dados coletados pode se apresentar de diversas maneiras, a exemplo, pela linguagem escrita, verbal e não verbal, pelas imagens, condutas observadas diretamente. Em nenhuma circunstância, os dados devem ser coletados sem a aprovação da proposta de pesquisa de um comitê de ética apropriado. Ok? Bom, o quadro 7 apresenta algumas abordagens e características das principais técnicas e fontes para a coleta de dados na pesquisa qualitativa. Bom, então, técnicas e fontes. Materiais audiovisuais. Abordagem. Examinar evidências de vestígios físicos. Exemplo, pegadas na neve, gravar em vídeo filme uma situação social, individual e em grupo. Examinar as páginas principais do website, coletar sons, música, riso de criança, buzina de carro. Coletar mensagens de e-mail, reunir mensagens. Tá? Então, aqui é totalmente audiovisual. Documentos, registros e artefatos. Manter um diário durante o estudo da pesquisa. Tá? Então, o diário é um artefato. Tá? Depois nós vamos também estudar artefato de software, tá? Não se preocupe, tá? Bom, pedir para que um participante mantenha um diário durante o estudo de pesquisa, certo? Coletar cartas pessoais dos participantes, analisar documentos. Então, olha só, tem toda uma questão documental aqui mesmo. Grupos focais. Refere-se a reuniões de grupos pequenos ou médios, 3 a 10 pessoas, nos quais os participantes conversam a respeito de um ou vários temas. Tá? Tem um foco. Okay? Observações. Aqui a questão a técnica da observação. Reunir notas de campo, conduzindo a observação como participante. Reunir notas de campo, conduzindo a observação como observador. Reunir notas de campo, passando mais tempo como observador do que como participante. Entrevista. Conduzir uma entrevista não estruturada, com questões abertas e tomar notas da entrevista. Conduzir uma entrevista não estruturada, com questões abertas, gravar em vídeo a entrevista e transcrever a entrevista. Conduzir uma entrevista de grupo focal, gravar em vídeo a entrevista e transcrever a entrevista. Conduzir diferentes tipos de entrevistas. E-mail, cara a cara, grupo,
focal, grupo focal online, telefone, né? Essa aqui praticamente é o nosso aqui que a gente tenta fazer, ó, grupo focal online, certo? A qualitativa, tá? Ele não é uma opinião pessoal, tá? Mas ele vai ter que buscar uma interpretação, tá? Porque às vezes a pessoa ela fala que tu vai ter que acabar achando uma interpretação do que ela quer dizer. Nem todo mundo sabe o que é, nem todo mundo sabe dizer o que quer dizer, tá? Mas não é uma interpretação pessoal, porque é uma entrevista, né? E ela tem ali 3, 10 pessoas, como ele disse. Aqui nós temos um grupo, tá? Que a gente tem o professor está aqui com vocês. Vocês estão participando no chat ou pelo áudio, ou até pelo vídeo, né? Quem quiser abrir câmera e tal, certo? Então, olha só, isso mantém uma qualidade, certo? Tá? Isso mantém uma qualidade. O curso não é gravado. Vocês vêm aqui e assistem a aula com o professor fala com vocês, vocês intervêm, o professor intervém, entra até assunto, né, off-topic, né, fora do tópico ali, né? Renato Portaluppi é o novo treinador do Grêmio, né? Entrou esse assunto aí, alguém botou ali. Isso numa aula gravada não tem, né, essa interação toda. Então, por que é focal? Nós temos um foco, ok? ADS, tudo bem. Tá? GTI, ADS, certo? Nós estamos aqui online. Então, isso mantém uma qualidade também, certo? Ou quem quer que o professor Jeff saia da turma e venha aqui um robô dar aula para vocês? Um chatbot. Né? Então, esse também é um diferencial, né, da faculdade, porque eu já vi muito aluno que disse, eu me inscrevi na faculdade tal, fiz um semestre, cancelei porque a aula era gravada, certo? A minha irmã, né, cara, minha irmã, fala, Jean. Professor, eu fiquei com bastante dúvida nessa situação aí. Por exemplo, assim, vamos falar a qualidade da água, tá? A gente para no centro de Novo Hamburgo lá e pergunta para 1000 pessoas o que elas acham da qualidade da água. Aí nós estamos fazendo uma pesquisa quantitativa, né? E como é que eu faria para tornar essa pesquisa qualitativa? Por exemplo, em paralelo, eu vou no centro e faço uma pesquisa. Vou em Porto Alegre e faço outra pesquisa. Vou em São Paulo e faço outra pesquisa. Elas ocorrem em paralelo em pontos diferentes e fazem-se perguntas diferentes. Eu não entendi como é que eu faria para fazer, por exemplo, como é que eu faria para fazer, ficou ruim, né? Como fazer uma pesquisa qualitativa da água e quantitativa da qualidade da água. O senhor pode dar um exemplo? A quantitativa, tu vai usar um questionário praticamente para as pessoas marcarem, né? Elas não, e tu viu que na qualitativa tu vai deixar aberta a resposta. Como tu tá fazendo aqui, a qualidade. Tu tá com a tua ideia aberta, né? Não tem um quadrinho para tu marcar o que tu acha sim ou não. Tá aberto. Na quantitativa, velho, vai ser tudo praticamente de marcar, objetiva. Tá, então é isso aí. A qualitativa ela é basicamente objetiva, enquanto a quantitativa ela é impessoal, né? Desculpa, a qualitativa ela é impessoal e a quantitativa ela é objetiva, né? Tá, entendi. Obrigado, valeu. Agora, até eu vou ser bem sincero contigo, tá? Eu fiz as duas. E na quantitativa eu fiz 400 pessoas, mas na qualitativa eu fiz 20 num dia. Entendi. Bem mais difícil. Até porque é grupo menor. Fiz 2 grupos de 10. Né? E daí, como tu tá falando aqui, né? Por exemplo, a minha pesquisa foi sobre os celulares que teriam que ser descartados, tá? Não tem mais uso. E como o Luiz, ali foi o Luiz e mais um outro, agora que eu não me lembro, ele falou, um disse, eu uso para fazer streaming, o outro, eu uso para ver a ROM, uso não sei o quê. Olha só, ficou aberto. É qualidade, qualitativo, tá aberto. Tá. E óbvio que daí é muito mais tempo, né? E cara a cara, né? Isso, o Luiz falou, né? Hoje não tem vinho. Hoje não tem vinho. Ô professor, tô de cara. Só tinha 200 ml. Vai ter briga com a minha mulher quando ela chegar em casa. Eu vou apanhar. Não, cara, tu tem que se impor, né, cara? A última palavra tem que ser do homem. Sim, senhora.
Deixa eu Professor, voltar. Pode falar, por favor. só, eu não sei se eu entendi direito a qualitativa aí, tu consegue explicar aí? Tipo, para transformar do quantitativo. É que no quantitativo, tá? Praticamente é um formulário objetivo. Vai ter ou é sim ou é não ou 3 respostas. Pode até botar 5. A pessoa não vai ter resposta fora daquelas que tu já apresenta, entendeu? Como eu fiz um formulário com 3 opções. O cara marcava 1, 2 ou 3. Ah, não acredito. Ok? Então, obviamente que um formulário pequeno com 3 opções, o cara marca rapidinho e vai embora. Então, eu consegui fazer numa tarde 400 pessoas. Agora, se tu vai parar, isso é o quantitativo. Tu tá visando pegar muita gente. Uma quantidade enorme. Tá? Agora, olha só. O censo do IBGE passou na tua rua aí, por esses dias? Não, acho que não. O censo do IBGE passou aqui na minha rua. A minha casa não foi sorteada, tá? Mas foi sorteada 2 casas aqui na minha rua, tá? E a menina ali que estava fazendo com a planilha, cara, ela ficou meia hora na frente da casa da pessoa, entrevistando a pessoa. Qualidade. Não é só marcar assim, não, entendeu? Ela estava fazendo qualitativa. Certo? A pessoa respondendo e ela marcando. Ah, tipo assim, ela tava tendo mais contato, assim. Isso, diretamente, tá? É o que está escrito ali, né? Na qualitativa tem um contato mais pessoal e ela então estava buscando respostas com qualidade, de fato, né? Cara, tanto é que a menina ficou. Sabe por que eu sei isso? Porque eu tive que sair e a menina do IBGE estacionou o carro do IBGE na frente da minha garagem. Daí eu cheguei ali, eu disse, o carro do IBGE na frente da minha casa. Até brinquei com ela, né? Eu disse, nossa, eu nunca tinha visto um pesquisador. Vocês existem, vamos tirar uma selfie junto. Ela, a sua casa não foi sorteada. Daí eu tirou o carro e eu vi que ela estava na casa da frente, conversando com a vizinha. Cara, eu fui à farmácia, voltei e ela estava conversando com a mulher. Bah, professor, eu caí nessa também. Ficou meia hora falando comigo. Meia hora. Conta E aí, aí. eu moro num apartamento que tem 20 pessoas. E ela bateu na minha porta, que era 302. Eu tava de roupão trabalhando e ela falando comigo. Ela perguntou, quantas pessoas moram aí? 2. Mas só 2? Não mora criança? Não, 2 pessoas. Tem animais? 3 gatos. Mas não tem mais gato? Não tem mais cachorro? Quantas torneiras tem na tua casa? Quantos chuveiros? Eu, meu Deus do céu. Ficou meia hora me perguntando um monte de coisa. Tu tem a selfie com a moça do IBGE? É importante a selfie, né? Compartilhar nas redes sociais ali. Não, eu queria tirar uma foto, mas estava de roupão, meu marido de roupão trabalhando. Os gatos fizeram a festa com ela. Mas emprestava um roupão pra mulher também. Nós de roupão aí na foto. Olha aí, Era ó. 8h15 da manhã batendo na porta. Mandar entrar junto, tomar um cafezinho. 8h15. Não, eu achei que era o síndico reclamando do barulho dos gatos brincando, alguma coisa. Era a mulherzinha com a pranchetinha batendo na porta. Eu, puta merda, não devia ter aberto. Ei, Júlia, já que tu teve essa experiência que eu não consegui ter, ainda não fui sorteado, não era nem tablet, era pranchetinha mesmo. Era um papel. Ele tinha um tablet e um papel, uma prancheta com papel. E aí ele entrou e eu pensei, tá, vai ser rapidinho, né? Aí ele pegou aquele tablet, olhou, e aí quando puxou a pranchetinha com um monte de coisa, quando eu li aquela lista, eu fiquei, meu Deus do céu, eu mandei entrar e sentar, porque eu não ia adiantar ficar na porta parado. E aí vai perguntando e marcando. Aí se não tem nenhuma opção, por quê? Por que disso? Por que daquilo? Ah, lá na 15 que ele me perguntou, eu fui botando só sim e não, sim e não, sim e não. Ah, era muita pergunta. Olha aí, ó. Então eu acho que a Júlia já respondeu tudo que a gente tinha que saber hoje, né? Já respondeu tudo. Obrigado, Júlia, pela tua participação e explicou tudo, viu? Já... Imagina. Vocês Menos mal viram? que a IBGE é ruim é quando é 8 horas da manhã de domingo e bate aquelas mulheres da sentinela perguntando tudo da tua vida. Bah, aquilo lá é pior.
Uma vez a mulher bateu às 7 da manhã, cara. O dia mais frio de Porto Alegre, há 20 anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre. 7 da manhã a mulher bateu e eu pensei que era a minha prima que tinha vindo para passar o fim de semana lá em casa. Eu abri a porta correndo e era a mulher com a sentinela na mão. Umas Que perguntas tocaia. clássicas, né? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua vida após a morte? Como é que tá o teu espírito? Como é que tá o teu gato? Como é que tá o teu cachorro? Tu tem animal? Tu tem um papagaio? Tu tem uma foca? Aí vai, né? Aí já era. Tá perdido. Vamos aqui Vamos então voltar, para a né? parte. Vamos para o tópico 3, tá? Da unidade 2, certo? Muito boa a participação aí. Muito boa. Deixa eu tirar aqui. Eu ir lá pro livro, né? E aí, meu? Beleza. Tudo jóia? Então é o seguinte, principais etapas e elementos da pesquisa científica, tá? Deixa eu só ver aqui certinho. Tá, beleza, voltamos. Então tá, o ser humano, tá, faz uso das teorias produzidas com o aporte da ciência para compreender, Derrubou meu celular. descrever fatos e abordar possíveis projeções futuras. Ou ainda prever comportamento para Que tu tá mostrando o propor a quadro lá. busca do Quem tem que bem, aparecer na câmera bem-estar foi eu. e possibilitar a sustentabilidade agora. das culturas, tá? Então, aparecendo obviamente, tá, que pesquisa é um ato humano, não tem, tá? O bicho age por instinto, certo? Tá? Eu fiz pedagogia e dentro da pedagogia a gente estuda neuropsicopedagogia, tá? E eu também Cassiano, o que gosto tu tá de fazendo bicho, aí na tem porta? bicho, e a gente, às vezes, né, como dono, bobo, a gente, é espertinho, não sei o quê, mas assim, ó, é científico, o bicho age por um instinto que ele tem, e é um QI muito baixo, tá? É para ele sobreviver mesmo na natureza. O ser humano é que tem toda a possibilidade, é ele que produz pesquisa, ok? Tá? Então é o seguinte, no que configura a prática da produção do conhecimento, a pesquisa científica exerce uma função primordial, pois por meio dela se é possível desenvolver, né, o saber, o pensar, o criar e construir. A pesquisa caminha para a descoberta de novas oportunidades e novos conhecimentos. Contudo, a pesquisa, para ser considerada uma ferramenta de produção de ciência, depende das atividades sistemáticas, ok? Olha só, utilizadas pelo pesquisador. Para isso, a metodologia se faz evidente, tá? Então é o seguinte, ó, nós temos que, quando se fala em pesquisa, em ciência, nós temos que nos distanciar do empirismo, tá? Então, obviamente que ciência, tá? Método de pesquisa, sempre haverá a sistematização em metodologia, tá? Então não é o achismo, não, existem etapas definidas, testadas anteriormente, tá? Então, por isso que é importante, tá? E na nossa área, né, a área da tecnologia mesmo, do desenvolvimento, não só desenvolvimento em código, mas como o colega ali também falou, a questão de front-end, tudo que envolve, cara, existe muita pesquisa anterior, né? A gente está trabalhando em cima de algo que já está sendo pesquisado, trabalhado, desenvolvido há muitas décadas, e está sendo constantemente aprimorado. Por isso que nós temos que ser constantemente também estudando. Não tem como parar. Então, a metodologia proporciona flexibilidade aos caminhos e alternativas na resolução dos problemas, para os quais são procurados resultados apropriados em relação aos propósitos pretendidos. Tá? Vamos lá, então, agora. O processo de elaboração da pesquisa científica, etapas e elementos. Okay? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Fato e fenômeno, o objeto de estudo. Tá? Então, existe o fato e o fenômeno. O que é o fato? Aqui, ó, fato. Algo que existe na realidade, independente de qualquer interpretação, julgamento ou enfoque prévio. Tá? O fato é algo concreto. Tá? Aqui me lembra muito de programação orientada a objeto. Certo? É a representação de algo que existe realmente, né? O que é o fenômeno? É o fato percebido no ângulo de interesse de um
determinado saber científico. Ok? Se lembra lá, né? A gente já tinha falado, né? O fenomenológico, né? Tem a ver com a interpretação pessoal, porque ele é um fato percebido, tá? Esse aqui, ó, é um fato concreto, ele existe, tá? Objeto de estudo da ciência. Tá? O fenômeno, portanto, é objeto de estudo da ciência, já que atualmente não existem recursos metodológicos e conceituais que possibilitem o estudo do fato em sua totalidade. Esse limite é metodológico e impede o estudo integral do fato. O mesmo fato pode ser investigado considerando, tá, os diversificados fenômenos que existem e que o representam. Exemplo, uma sala de aula em uma escola. Em primeiro momento, uma sala de aula em uma escola é um fato. Existe na realidade. Mas quando se objetiva, por exemplo, verificar seu desenho físico e estrutural, está se dando enfoque na sala de aula considerando o ponto de vista como foi construído, o que a transforma em um fenômeno arquitetônico ou artístico, ou ainda histórico. Outras questões podem surgir como um objetivo de, por exemplo, desmistificar a organização das carteiras na sala de aula, no que se refere à relação com a aprendizagem, o que transforma o fato sala de aula em um fenômeno educacional. Tá? Então, aqui, ó, então, o fato, ele é real, ele é concreto, e o fenômeno é o que é percebido. Tá? Então, eu sei que isso aqui a gente já acaba adentrando bem na filosofia, né, velho? Tá? Beleza? O fenômeno é o objeto da ciência, conforme indica Rudd. Contudo, é por meio dos conceitos que os representam que o conhecimento científico é desenvolvido. Ou seja, os pesquisadores não lidam diretamente com o fenômeno, mas com os conceitos que os representam. Conceitos são construções mentais utilizadas para representar representação dos objetos que se manifestam na natureza e na sociedade. Tá? Constitui a menor unidade de pensamento, o conceito, devendo, portanto, ser considerado como um dos principais instrumentos de trabalho do pesquisador, pois é graças a eles que se tornam inteligíveis os acontecimentos ou experiências que se dão ao mundo. Tá? Então, aqui, ó, essa parte de conceito aqui, gente, é uma questãozinha que sempre a galera pede lá na prova, tá? Opa! Ainda bem, meu velho, não por vocês, tá, gente? Não por vocês, tá? Mas ainda bem que a aula tá terminando, porque o vizinho tá começando uma festa. Cara, o vizinho é gente boa, cara. Nem tem. Processos básicos de uma pesquisa científica acadêmica. Então, olha só. Essa parte aqui também é muito importante, tá? Ideia, tema. Formulação do problema, o objetivo. Desenvolvimento do referencial teórico. Visualização do alcance do estudo. Elaboração de hipóteses e definição de variáveis. Desenvolvimento do desenho da pesquisa. Definição e seleção de amostra, que a gente já sabe, coleta de dados, análise de dados, elaboração do relatório. Olha aí, tudo que a gente praticamente falou hoje, né? Tá? Então, vocês veem, né, cara? A gente agora está em outro nível, né, cara? E a gente um dia tinha que saber, tudo bem, tá? Ah, nunca vou usar, tudo bem, mas a gente sabe que não é assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. Existe uma elaboração, existe um processo, tá? Para chegar naquilo ali. Tá? Então, olha só, desde a ideia tema até o relatório final aqui, olha quanta etapa passa. Vocês agora, nesse primeiro momento, vocês ganharam uma tarefa bem simples para criar o paper de vocês, né? Então, vocês agora vão praticamente partir da ideia tema, certo?
Depois, vocês praticamente essas etapas aqui não vão ser tão, né? Mais aqui, ó, pesquisa, né? Vocês vão entrar aqui, ó, desenvolvimento da pesquisa. Como vocês vão pesquisar o tema proposto. Agora sim, nos outros semestres, o paper é maior. Então, vocês vão passar por todas essas fases aqui, bem mais enfaticamente, bem mais fortemente, tá? Então, essa parte aqui, ó, página 117, tá? Em diante, isso aqui, ó, é muito importante vocês darem uma revisada, tá? Porque eu me lembro, assim, dessa parte aqui cair massivamente, cara, tá? Essa questão aqui de tema, ideia, problema, tá? Isso aqui eu vou copiar com a página aí, né? Vou botar lá. Então é o seguinte, ó. Esse é um resumo da... quem que tá ouvindo isso na aula? Foi aqui o vizinho aqui. Se puder desligar o microfone. Pois é, é aqui o vizinho, cara. Ele começou uma festa, né? Plena quinta-feira, mas deve ser algum aniversário na casa dele. Mas o vizinho é muito gente boa. Né? Depois da aula, você vai na festa do vizinho. Tu sabe o que é a minha aula hoje, cara? Cara, eu tô estudando Hive. Hive é uma ferramenta de BI, cara. Porque eu estou concluindo a minha pós-graduação em ciência de dados. E agora eu estou na parte de Hive, que é um banco de dados multidimensional. E tá aqui, ó. Já tá aqui o livro aqui, ó. Hoje eu tenho que estudar Business Intelligence, BI. O senhor é o cara. Nota 10. O senhor vai fazer a festa. Então eu tenho que estudar hoje o Hive de qualquer jeito, né, cara, tá? Hive é H-I-V, tá? Não, mas é só mandar tua localização aí que a gente vai fazer uma denúncia boa aí. Todo mundo denunciando, já acaba a festa. Capaz. Professor, o senhor Felizardo, eu moro num condomínio aqui, tem tem um prédio do lado que tem um vizinho que ele é esquizofrênico. Aí ele chega em casa de noite, meia-noite ele tá brigando com o ator do filme. Meu Deus! Aí ele começa a xingar a atriz, aí ele chama ela de P, sabe? P, né? Não vou dizer o nome aqui, né? Pra não ficar feio. Aí, não é feio nada. Pode falar que não é feio. A gente gosta. Para com essa. Aí, como eu tenho curso superior, eu tenho que ser educado, né? Essas coisas. Não precisa dizer. Sim, a gente não precisa dizer, a gente compreendeu. Isso aí. Aí assim, vai tocar uma pra nós, senhor? Aí no condomínio onde eu moro, tem 2 zeladores, sabe? Tem a Thaís aqui e tem o seu Aires. Não, vocês conhecem um condomínio com 2 zeladores, gente? É, né? Aí, de tarde, um conversa com o outro, e assim, ó, uns 20 apartamentos são idosos. Aí eles saem no corredor, assim, tem um corredor de servidão que é passagem comum, assim, de todos os moradores. E aí os moradores param e conversam com os 2 zeladores. Aí, assim, a sacada do apartamento onde eu moro fica de frente para esse corredor. E, assim, o Buzuzum é toda tarde. Assim, eu não consigo parar para ler um livro para estudar, sabe? Não, assim, ó, vocês não têm noção de dificuldade. Às vezes, de tarde, eu tenho que sair para uma cafeteria para conseguir estudar. Olha, vocês são felizardos. Sabe que eu não reclamo dele aqui, porque ele é um cara muito gente boa, sabe? Eu já moro há 16 anos do lado dele. Eu acho que hoje deve ser o aniversário da esposa dele. E tu sabe que a esposa dele um dia chegou e disse assim pra mim, olha, o Carlos, que é o nome dele, disse, olha, eu nunca vi o Carlos se dar tão bem com uma pessoa como se dá com o senhor. Cara, ele foi na ferragem lá comprar um material e achou bonito um martelo, comprou um martelo pra mim. Um martelo todo chique, com um negócio na mão, todo colorido. Outro dia o cara me deu um alicate de presente, né?
Esse dia a cara dele quebrou, caiu em cima da minha casa, né? Foi um entendeu. Eu não vou lá brigar com o cara, avisei e tal. Quando parou de chover, ó, ele botou uma escada, chamou alguém. Então, assim, ó, eu tenho uma boa vizinhança com ele e é só hoje mesmo, cara. Isso aí é uma vez por ano. É aniversário da mulher dele, né? Então, ele tá feliz, ó, ligou o karaokê. Mas eu vou ter que estudar. Gente, Vai lá Tu tocar ainda, com ele, professor. ainda tá melhor do que eu. Eu tive que estar fazendo umas queries aqui, bem grandinhas no Oracle lá, né? E ainda estávamos fazendo query para montar script de insert, né? E o vizinho teve uma hora que resolveu ouvir pancadão. No meio da tarde, achei que tava rolando uma rave ali do lado. Sabe, nunca é baixo, dava para ouvir umas 2 quadras. Fazer o quê? Não tinha o que fazer. a minha guitarra, né? Eu ligo ela no fone de ouvido, que eu tenho uma caixinha, um adaptador, né? Então, eu não incomodo ele. E não incomodo ninguém. É só eu que escuto, tá bom. Então, Ô, professor, o senhor tem banda que mal me pergunte ou toca solo? eu fiquei 5 anos como guitarrista solo numa banda, né? Mas agora eu não atuo mais. Já faz uns 5 anos que eu saí, 6, 7 anos que eu saí da banda. Eu achei que o senhor ia tocar na nossa formatura, pô. Pode até ser, sabe? Mas eu fiquei 5 anos como guitarrista principal numa banda, guitarra solo mesmo, né? E depois fiquei mais uns 2 anos de baixista, né? Eu gosto de música, mas não sou músico, tá? Eu sou desenvolvedor. Gente, não esqueça. Não esqueça. Temos aí um feriado, bom descanso para quem vai ter feriado, bom passeio, tá? Semana que vem nós vamos ter um participante ilustre na aula, certo? Depois eu vou botar lá, mas não vou botar o nome, vai ser surpresa. Vai ter um palestrante aqui, ele vai dar uns 30 minutinhos só, mas vai ter uma participação especial. Bons estudos, se apliquem, tá? Vocês viram aí que é um livro longo, é uma disciplina longa, né? Tem que tentar se aplicar e estudar mesmo, tá? E é foco, fé e força, né, gente? Até semana que vem mantemos contato ali pelo WhatsApp. Um abraço, valeu pela participação, tá? Vocês abrilhantaram a aula hoje. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Vamos, abraço, pessoal. Tchau. Boa noite.